Atenção, ouvintes. Agora vocês vão ouvir uma história deliciosa, maravilhosa, do maior comunicador da história do jornalismo esportivo brasileiro, que é o grande mestre Milton Neves. É uma história que vocês vão ouvir agora deliciosa, só que ele, infelizmente, cometeu um equívoco só. Então eu já estou gravando o áudio aqui para explicar para vocês. A história que vocês vão ouvir, ele confundiu União São João, que na época estava na primeira divisão, com o 15 de Jaú. Então, já está avisado vocês. A história vai começar. E toda vez que ele falar de 15 de Jaú, vocês sabem que ele está falando do União São João. Ele se confundiu. Mas o resto da história é totalmente correta. Aconteceu de fato. E é só esse equívoco aí que ele cometeu, tá? Fiquem com o áudio aí do grande mestre Milton Neves. História de festa é a melhor das histórias. Me contaram o seguinte: o Carlos Batista da Rádio e TV Bandeirantes de lá, o Queixinho, que em 1997, ou um pouco menos, um pouco mais, o Guarani estava cai e não cai para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Faltavam 3 jogos. Contra o Grêmio, uma gelada em Porto Alegre, 15 Jaú, eu não lembro do 15 Jaú na primeira divisão do Brasileiro, mas me contaram essa história, e o último jogo era com o Vasco no Brinco de Ouro. E o time estava com 98,12% de chance de cair para a segunda divisão. 2 meses antes dessa situação dramática, o Beto Zini, hoje um pastor evangélico lá, o Beto Zini resolve, 2 meses antes dessa situação, ele encontrou na Federação Paulista, que era na Brigadeiro Luiz Antônio, com o Luiz Carlos Oliveira, o Bolão. O Bolão é uma figura folclórica da história do interior de São Paulo. Ele era especialista em arranjar resultado, em evitar queda de time, revelar jogador, acertar com bandeirinha, acertar com árbitro, sabe como é que é? E ele deu algumas receitas pro Beto Zini 3 meses antes daquela situação dramática do Guarani. Mas o Beto não deu ouvidos pro Luiz Carlos Oliveira. Passados 2 meses, a situação estava dramática, ele tinha que ganhar pelo menos os 7 pontos nos 9 restantes. Mas 2 praticamente perdidos, contra o Vasco do Edmundo, o Timaço, foi campeão da Libertadores e tal, e contra o Grêmio em Porto Alegre. Aí ele, em desespero, ele mandou um assessor dele, digamos o Jefferson, falou: Jefferson, pega o Opala aí e vai lá pra Bauru lá e procura o Luiz Carlos Oliveira, o Bolão lá, porque eu vou aceitar os conselhos dele agora que eu tô com a corda no pescoço. E foi. Rapaz, chegou lá, pegou o celular, ligou pro Betozinho, falou: Beto, tô aqui em Bauru. Sim, mano, não quero saber que você tá em Bauru, você tem que estar mesmo, eu quero falar com o Luiz Carlos Oliveira. Chefe, mas tem um probleminha. Qual é o problema? Não vai dar pra você falar com ele. Não, dá sim, rapaz, procura ele aí, eu quero falar com ele de qualquer jeito, com o Luiz Carlos Oliveira, o Bolão. Sabe o que é, chefe? Tem um probleminha, é que o Bolão morreu. Isso aí não tem problema, acha onde é o cemitério que eu quero falar com ele. Eu falei: mas eu não sei onde é que é o cemitério. Procura aí um cemitério São Zé, tudo quanto é cidade tem um cemitério São Zé. Aí ele deu uma pesquisada lá e achou o cemitério. Chegou lá no cemitério, cadê o túmulo do Luiz Carlos Oliveira, o Bolão? Aí ligou de novo pro Betozinho e falou: mas eu não, como é que eu vou achar a cova aqui, o túmulo? Procura aí, rapaz, é túmulo novo, morto novo, você vai ver que você acha logo. Achou lá. Chegou no túmulo do Luiz Carlos Oliveira, e falou, o Bolão, e falou: e agora, chefe, o que eu faço? Agora é o seguinte, você pega o teu celular e bota ele bem na placa da cova, do túmulo aí. Mas não alcança, do mármore até na placa aqui. Qual é a cor da placa? É vermelha de bronze ou é cinza de ferro? É vermelha de bronze, tá bom. Então põe o celular, mas não para, chefe. Tem uns 3 palmos do mármore até na placa. Pega uns tijolos aí, faz uma pia e encosta o celular bem na placa de bronze. Aí o Jefferson falou: mas não tem tijolo. Tem sim, tudo quanto é cemitério em túmulo velho tem tijolo. Procura aí o que você acha. Ele pegou 2 metades de tijolo e um tijolo inteiro, fez uma pia e encostou ali o celular. Encosta bem o celular mesmo, que eu quero falar com ele. Tem que encostar na placa de bronze. Se não encostar, ele não escuta. Encostou, né? Encostei. Larga aí então, de 15 minutos eu vou ficar falando com o Luiz Carlos Oliveira, o Bolão, que ele vai me dar como é que eu faço para escapar da degola. E fica longe, você não pode escutar não, sai daí. Tá bom, saiu. Ali 15 minutos, o Beto ficou conversando lá com o Luiz Carlos Oliveira, o Bolão, via placa de bronze. Aí ele foi lá e pegou, era aquele celular tijolão, né? Ele pegou: e aí, chefe, falou com o homem? Falei, pode vir embora. Enche o tanque, não precisa nota não, fecha. Enche o tanque e voltou a Campinas. Com as orientações do Luiz Carlos Oliveira,
Grêmio e Guarani em Porto Alegre. O Grêmio é 200 mil vezes favorito. 4-0 pro Guarani. Segundo jogo, 15 de Jaú, 2-0 pro Guarani. Aí faltava olhar do Vasco. Aí o que fez o Beto Zini? Pegou um avião e foi para Brasília. Foi lá falar com o deputado federal Eurico Miranda. Falou, Eurico, você não queria aquele atacante meu aí que eu não quis vender? Pois agora eu te dou ele. Como me dá ele? Eu dou, mas você precisa pôr um time misto lá domingo, porque meu time não aguenta o teu, não. Aí conversa vai, conversa vem. O Eurico pegou o telefone e ligou para Antônio Lopes. Antônio Lopes, quer dizer que domingo nós estamos com 9 desfalques, né? Edmundo tá com problema de ordem particular, tem o quarto zagueiro aí, morreu a mãe, tem 5 com dores musculares, e o resto você põe lá no Dr. Miguel e tá bom. Pode ir embora, tá tranquilo. Domingo 2-0 pro Guarani. E o Guarani escapou. Aí o Beto Zini, em gratidão, prometeu ficar durante 20 anos mandando limpar o túmulo do Luiz Carlos Oliveira, o Bolão, lá em Bauru, no cemitério lá, e botar flor toda semana. Durante 2 meses ele cumpriu. Parou de botar flor, aí o que aconteceu? O Beto Zini começou a cair, sumiu do futebol, o Guarani começou a decair, porque o Bolão, onde estiver, ele funciona mesmo. Histórias do futebol. Beto Zini conversando com o Luiz Carlos Oliveira, o Bolão. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para o programa que vocês gostam tanto aí, a leitura de e-mails. Confesso para vocês que hoje é um programa que eu tô muito satisfeito também. Os ouvintes, só de ler o nome já devem estar felizes, porque teve muitos pedidos para o retorno dele. Inclusive teve gente brincando, falando assim que agora que ganhou a eleição ele não ia voltar mais. Vocês estão enganados, esse ano aí vai voltar para muita coisa importante. Inclusive ele já se pré-comprometeu comigo no ano passado que vai ter um especial sobre explicando qual que é a briga entre Palestina e Israel. Eu quero essa e outras histórias aí, a gente vai gravar. Ele que entende muito de política, é um cara vivido, é um cara que tem muita experiência. E hoje tá vindo aí comentar a leitura de e-mails aí dos nossos queridos ouvintes. Aliás, você que é ouvinte de Sociedade Primitiva, muito obrigado. Eu valorizo verdadeiramente a sua audiência. E hoje quem vem aí comentar é o nosso querido Ratão do Baiado. Fala, Ratão. Ô, Hernani, valeu, muito obrigado pelo convite. Eu não sabia que o pessoal tinha demandado minha presença no programa. Eu tô bem feliz porque o leitor de e-mails é o meu quadro preferido dentro do Sociedade Primitiva. Coisa boa. Eu fico angustiado escutando porque eu quero dar opinião. Aí eu... Cara, porra, eu fico discutindo com os caras e tal, é meio angustiante, mas é o melhor quadro que tem, cara. É a leitura de e-mail. Mas você discorda muito dos ouvintes? Não, eu discordo dos convidados. E eu fico puto quando o Petri vai fazer a leitura de e-mail deles, que ele fica desprezando os e-mails. Deletado. Dá vontade de encher de porrada, cara. O cara é pretencioso, o cara escreve um e-mail de 2 horas pro cara e o cara deletado. Porra. Quem leu o e-mail, cara? Entendi. Tá louco. Mas, inclusive, o Sociedade Primitiva é um dos programas que mais valoriza o e-mail, porque a gente lê praticamente todos os e-mails, só quando é coisa criminosa, essas coisas que não vai pro ar, né? Ratão, sim. Hoje eu fiz uma pegadinha pra você, tá? Eu chamei você... A gente combinou alguma coisa? Fala pros ouvintes que você não pode aparecer. A gente combinou alguma coisa aqui, algum truque, alguma coisa, não? Não, porque me convidou pra leitura de e-mails
E eu nem sei exatamente quais e-mails que vão, quantos e-mails, não sei nada. Só sei que tu vai ler o e-mail e talvez eu vá comentar alguma coisa. Então, porque na verdade eu convidei você porque tem um e-mail aqui que é a sua cara, que eu sei que você é um cara vivido, eu sei que você tem também, eu sei que você manja de finanças, eu sei que você manja de muita com relação a finanças, você entende bem. E eu recebi um e-mail que é um e-mail pitoresco, um marco até na história desse programa, porque é o seguinte, olha que situação interessante, ô Ratão. Aqui no programa, por se tratar de um programa com função social, e a gente tá ajudando muita gente, aqui geralmente o cara chega nos que é dito aí popularmente os frangalhos, né? O cara chega fudido. Então aqui eu só recebo e-mail de fossa. Todo esse tempo aí é e-mail de fossa, e-mail de tristeza. E, sim, né? E quando o e-mail é bom, tem um detalhe. Ele começa falando o seguinte: eu tava na merda e me reergui. Então quer dizer assim, sempre vem merda. Sim. Só que eu recebi um e-mail, a primeira vez na história do programa, que é um e-mail de um cara que está muito bem e não sabe o que fazer. Então na hora que eu li esse e-mail, eu falei assim, cara, isso aqui é Ratão do Banhado, cara. Isso aqui é a cara do Ratão. O cara tá muito bem, Ratão. E ele quer só saber o que ele vai fazer com a vida dele. Puta que pariu. Tá, então lê o e-mail aí. Então vamos lá. Olha só, Ratão. Você vai me interrompendo aí, porque vai falando sério com você. Isso aqui é muito importante. E eu tenho certeza que eu quero que você dê uma aula pra mim, pros ouvintes aí. E eu quero que fique bem registrado, porque é o seguinte. Isso é uma coisa que eu aprendi e é importante. A gente tem que saber o seguinte, que 99% dos dias vão ser porrada. Mas tem que estar preparado pro dia que as coisas vão dar certo também. Porque senão a coisa dá certo, você não sabe o que fazer. Isso aí é muito importante. Então vamos lá, Ratão. Ganhei na loteria e não sei o que faço. Fala aí, Hernani, beleza? Não fala meu nome, lógico que eu não vou falar. Em setembro de 2018, eu ganhei um prêmio de captação do meu banco, no valor de R$37 mil. Na verdade, foi depositado na minha conta 26 mil. Os outros 11 mil foram para pagar o imposto de renda. Juntando o prêmio, olha só, então, juntando o prêmio com o dinheiro que eu já tinha guardado, hoje eu tenho o total de R$40 mil. Até agora eu não gastei praticamente nada desse dinheiro e queria saber se você pode me ajudar com o seguinte dilema. Olha que interessante, Ratão e ouvinte, presta atenção, Ratão, que isso aqui é muito importante. Eu quero realmente saber o que você vai me dizer, Ratão. O seguinte dilema: pagar uma Unisquina. Unisquina é faculdade particular, mequetrefe para o cara conseguir o diploma. Pagar uma Unisquina só para pegar logo o diploma e depois fazer uma boa pós-graduação, ou fazer cursinho e prestar uma faculdade pública e poupar dinheiro para uma emergência ou investimentos. Alguns detalhes a serem mencionados. Tenho 23 anos. Não fiz faculdade antes porque eu precisava trabalhar para ajudar minha mãe. O curso que eu quero fazer, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tem carga horária de 2 anos e meio em uma faculdade privada. Em uma faculdade pública, o curso dura 3 anos. Fora o que eu vou ficar fazendo o cursinho. Mas isso aqui eu tenho uma divergência com você. Eu já vou te interromper aqui, ouvinte. Se na sua cidade aí tiver FATEC é fácil de entrar e tem esse curso que você quer. Mas vamos lá. Quem tem que comentar é o Ratão, eu vou só terminar de ler aqui. 3. Sou um pobre fudido que mora em uma quebrada em São Paulo. E antes do prêmio, não tinha como pagar uma faculdade. Eu queria pagar o curso e já trabalhar na área para morar sozinho. Moro com minha mãe e minhas 2 irmãs, e a convivência com as 3 é um porre. As 3 são modernetes. Quero aproveitar, tá acabando já, Radon. Quero aproveitar de parabenizar pelo excelente programa. Graças ao seu trabalho e outros também, pude lidar com meus problemas e inseguranças. Em pouco mais de 6 meses te escutando, você me ajudou mais que meu pai durante minha vida inteira. Muito obrigado. Abraço, sucesso e vida longa à sociedade primitiva. Deixa eu só te fazer um comentário, ouvinte. Essas coisas que eu falo aqui, quem tinha que falar pra vocês, em muitos dos casos, é o pai. O meu pai tinha que ter me ensinado as coisas que eu falo aqui. Só que infelizmente aconteceu esse problema aí dessa degeneração e tudo mais. Ratão, por favor, tempo livre, não precisa ter pressa nenhuma. Faz um comentário desde o começo, o que você tem pra dizer pra esse cara. Ele tem 40 mil e ele quer saber o que fazer. Vamos lá, sua opinião.
Bom, Erlan, assim, ó, eu vou, modéstia à parte, eu vou te dizer que tu leu muito bem. Eu acho que, assim, ó, eu sou uma pessoa que tem eu passei exatamente por uma situação parecida e eu saberia ajudar perfeitamente esse cara aí. Primeiro pela minha profissão, né? Eu sou programador, analista de sistemas, eu estudei faculdade, tanto Unisquina quanto faculdade grande, tá? Primeiro é o seguinte, cara, agora me dirigindo ao ouvinte, tá? Primeira coisa, não gasta o dinheiro. Não seja gado ao ponto de mexer nessa grana. E é uma coisa interessante de observar. Dinheiro atrai dinheiro. Isso é uma lei do universo. Sim. O cara tinha dinheiro e ganhou um prêmio. Por exemplo, eu tenho um tio, cara, que esses títulos de capitalização de banco, eu fiquei sabendo de uns 3 que ele ganhou. Caralho. E ele tinha um monte de imóvel alugado, ele tinha um sítio que ele vendia árvore, tipo eucalipto. Os caras lá das empresas de fazer papel iam lá, compravam, pagavam 40 mil pra ele pra derrubar os eucaliptos. Então ele tava sempre recebendo grana. Cara, bem de vida pra caralho. Não, era bem de vida, já morreu. Mas então deixou tipo imóvel pra caralho. Mas assim, ó, o cara por ter dinheiro e lidar com dinheiro, ele tinha sorte com dinheiro, entendeu? Sim. Então, por exemplo, dificilmente o falido fudido vai cair 30 mil na mão do falido. Vai cair sempre na mão de um cara porque o dinheiro atrai o dinheiro. Por isso que quanto mais grana tu ganha, mais fácil fica de tu ganhar grana depois. Então é mais difícil tu chegar no primeiro milhão do que nos primeiros 5 milhões. Ah, entendeu? Não, isso aí todo mundo diz mesmo, que o primeiro milhão é o mais sofrido. Todo mundo fala isso aí, Ratão. Então assim, ó, eu vou dar uma dica de carreira pra esse cara aqui, tá? Primeira coisa, ouvinte, faculdade de ciências da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, redes, enfim, tudo é merda. Que isso, Ratão? Não, eu garanto pra ti, essa faculdade, essa universidade, isso aí, esse curso é irrelevante. Eu vou te contar a história do primeiro cara que eu contratei na minha empresa pra trabalhar, programador. Eu contratei o cara tava trabalhando comigo, aí depois de uns 3 meses de trabalho com o cara, a gente tava conversando sobre McDonald's, comida, assim, e ele falou assim, o dia que tu quiser eu faço um Big Mac pra ti e tal. Eu falei, mas como assim, tu sabe a receita do Big Mac? Não, eu sei fazer todo o Big Mac. Aí eu falei assim, tá, mas como assim? Onde é que tu achou a receita na internet? Ele falou, não, cara, eu trabalhava no McDonald's. Aí tu não viu no meu currículo? E eu falei, cara, eu nem olhei o teu currículo. Tu sabia programar e eu te contratei. Só que antes, o emprego anterior dele, que ele pediu demissão pra vir trabalhar na minha empresa, era o McDonald's. Porra, tipo, eu nem sabia que faculdade tu tá fazendo, tá cagando. Porque o conhecimento, esse conhecimento, se tu sabe programar um aplicativo, se realmente sabe fazer o negócio, tu vai ganhar grana, tu vai poder trabalhar pra ti, tu vai poder trabalhar numa empresa, tu vai poder fazer o que tu quiser. Se tu souber resolver problemas, se o cara chegar pra ti, cara, eu preciso de um aplicativo que faça isso, que comunique com satélite, que tem um GPS, que não sei o quê. Se tu conseguir falar, eu resolvo esse problema, tu tem grana. Acontece que a galera sai das universidades, porque a universidade ela só arranha coisas. Tipo assim, a inteligência artificial é isso, o sistema operacional é aquilo. Ela só vai te dar, tipo, a casquinha. Tu não vai sair sabendo merda, tu não vai sair sabendo fazer no sistema operacional, tu não vai sair sabendo programar em C, tu não vai sair sabendo... Tu vai ter todas essas cadeiras, mas não vai sair sabendo fazer nada, sendo bom em nada. Então, o que vai te dar emprego nessa área é tu ser um bom programador, por exemplo, se tu for na área de desenvolvimento. E para ser um bom programador, não tem faculdade nenhuma que ensine a programar. Tu vai ter que pegar ou sozinho, que nem eu fiz, com a ajuda de uns amigos, ou tu vai ter que pegar, cara, pagar um curso de R$450 por ano, que é posso dizer o nome dos cursos aqui? Por favor. O Balta.io. Por exemplo, se tu for trabalhar com .NET, lá o cara vai te ensinar .NET de cabo a rabo por R$450 por ano. Nossa, mas é muito barato, Radão. Sim, cara. Aí, se tu com aquele conhecimento ali, eu te pagaria hoje R$5.000 pra te trabalhar pra mim se tu soubesse fazer as coisas que estão naquele curso.
de 450. Tu não precisa ter faculdade de nada. Tu pode... eu caipirão, Ratão, eu podia entrar nessa porra aí e fazer? Claro, cara, e é tipo assim, ó, e o negócio não é complexo, é tipo, é beabá. O cara, o curso é assim, ó, o cara filmando a tela dele e vai falando, ó, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, e tu vai copiando na tua. Basicamente é isso, entendeu? E depois tu tem que ler os manuais, tem que dar uma estudada, entendeu? Agora, esse conhecimento é o conhecimento padrão, é o que vai fazer tu ir lá, criar um sistema, fazer um site. Na faculdade, é só alguém assinou pra te dizer, ó, esse cara sabe computação. Mas a galera sai da faculdade, a galera não sabe nem, só sabe o beabá mesmo. Tudo que eu aprendi foi fora da faculdade. Então, o que eu faria hoje? Tá? Eu pegaria uma Unisquina, que é pejorativo o termo, mas não é fácil fazer essas faculdades. Eu tô fazendo uma agora, remotamente, tá? Então, assim, ó, eu recomendo tu fazer a Uni-Inter, porque é o seguinte, é muito difícil fazer esses cursos. Estudar por conta, estudar em casa não é fácil. Não. Porque o negócio, tu vai gastar 8 mil a faculdade inteira, a outra tu vai gastar, sei lá, 150. E outra, quando eu ia pra faculdade normal, eu ia 2 horas de ônibus pra ir e 2 horas de ônibus pra voltar. Em 4 anos, isso representa, tipo, 10 meses de vida dentro de um ônibus. Jogado fora, Radão. Cara, 10 meses tu pode inventar o próximo Facebook em 10 meses. Concordo. Se tu pegar 10 meses da tua vida e estudar no Balta.io, tu sai um dos melhores caras de C# do mercado. Os caras vão te contratar, se tu trabalha em São Paulo, os caras vão te pagar 10, 15 mil de salário. Então é o seguinte, tu faz uma Unisquina que tu vai pagar R$250 por mês para uma faculdade de análise de sistemas, vai sair valendo a mesma coisa que qualquer outra faculdade, tá? E tu vai depois para uma pós-graduação só para poder dizer porque tem. Se o teu objetivo for trabalhar em empresas do mercado, eles até podem te preterir porque ele não tem a faculdade USP, ele tem a Uni-Inter. Algum outro lugar grande pode te preterir. Só que onde está o dinheiro nesse mercado é que tu trabalhar por conta. Então tu vai lá, tu te relaciona com o cliente, tu fecha um negócio numa empresa, o cara te paga 40, 50 mil para te fazer um sistema para ele, entendeu? Aí depois tu termina o sistema dele, ele te indica para todos os... Aí quando tu vê, cara, em 10, 15 anos tu tá aposentado. E por último, isso aí é a minha dica, por último, cara, esse dinheiro que tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai entrar na internet agora, tu vai entrar no canal Primo Rico, canal Me Poupe, canal Dinheiro FC, esses canais tem Pick Money, esses canais ensinam investimento. E tu não vai pegar esse dinheiro e deixar na conta do banco, tu vai fazer investimento em Tesouro Direto, CDI, vai fazer esse dinheiro render. Hoje, cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu já com certeza seria milionário. Mas eu te dou uma garantia, cara, que uma pessoa que tem, por exemplo, 15 anos hoje, começar a investir hoje com os investimentos, os conhecimentos que tem hoje disponível na internet, o cara pode chegar com 25, 28 anos milionário. Só investindo, juntando uma grana, investindo, trabalhando com renda. Então, mas, Radão, qual que é a sua opinião? Época não tinha essas oportunidades. Qual que é a sua opinião sobre... por exemplo, que eu falei, se você não acha, se você achar uma bosta, pode falar, não precisa ter vergonha não, Antão. Qual que é a sua opinião sobre o curso, por exemplo, que eu falei pra você, que é uma faculdade acessível, na minha opinião, é uma faculdade acessível, fácil de entrar, muito fácil, chega até da terceira chamada, é uma faculdade gratuita, de renome no mercado e fácil de entrar, que é a FATEC. Você tem alguma opinião formada sobre o curso de análise de desenvolvimento da FATEC ou você não tem nada de informação? Cara, não, eu vou dizer para vocês, qualquer curso de análise e desenvolvimento de sistemas não vão te ensinar a analisar e desenvolver nenhum sistema. Mas então é perda de tempo. Não é perda de tempo, porque eu tenho uns conhecidos no mercado corporativo, eu tenho minha própria empresa, mas eu tenho conhecidos que trabalham em empresas grandes, que são recrutadores. Então, esses currículos, essas coisas ainda têm valor para quem quer trabalhar em empresas. Para quem não quer trabalhar em empresas, não fazem nenhuma diferença. O que tem valor e quem não trabalha em empresas ganha mais. Tu vai para uma empresa trabalhar, cara, tu vai dar a tua vida, tu vai vender as tuas horas pro sucesso de outro cara.
o outro cara tá realizando os sonhos dele, tá garantindo a aposentadoria dele com 40 anos, em cima das tuas horas que tu tá vendendo. Isso é cruel, então, hein, de pensar. Não, mas é assim. Eu ganho 5 mil. Amigo, tu ganha 5 mil, tu vai arranjar uma mulher, quando vê, tu precisa de 4.999 pra empatar o mês. Entendeu? Então é o seguinte, aí tu vai subir pra 10 mil, tu vai precisar de 9.999. Então é o seguinte, a questão é simples. Emprego, e outra coisa, o emprego os caras te tiram. Te demitem, tu tá sem pai nem mãe. Concordo. Quando tem o teu negócio, tu pode construir a tua estabilidade. Agora é o seguinte, nem todo mundo nasceu pra negócio. Concordo. Entendeu? Tem gente que nasceu tu pode ou depositar o teu sucesso nas tuas próprias responsabilidades, ou tu pode pegar o teu sucesso e deixar na mão de outra pessoa, falar assim, cara, é o seguinte, eu faço o que tu quiser, o emprego é isso aqui, cara, eu faço o que tu quiser, contanto que tu te responsabilize pelo meu dinheiro, tá? Aí o cara, tudo bem, eu vou te dar assim, 3 mil reais, eu vou pagar tua aposentadoria, eu vou pagar o teu INSS, teu seguro-desemprego, tuas férias, só precisa ficar aqui sentado fazendo o que eu mando, beleza? Beleza. Então tu tá depositando o que tu tem de mais precioso na tua vida, que é as tuas horas, que é igual pro Bill Gates. Bill Gates tem as mesmas 24 horas que tu. O Elon Musk tem as mesmas 24 horas que tu. Cara, o Rufino, caras fodas que tem no mercado, eles têm as mesmas 24 horas que tu. Eles só utilizam de forma diferente. Então assim, tem gente, por exemplo, algumas pessoas aqui na minha família, que não adianta, cara, eles não querem, eles querem seguir a carreira, seguir o negócio. Tudo bem, é válido. Então tu vai precisar de uma formalidade no teu conhecimento, vai precisar de uma universidade. Mas eu faria uma Unisquina nesse caso. Faria uma Unisquina por quê? Porque eu não vou pagar 100 mil pra não aprender nada, se eu posso pagar 8 mil pra não aprender nada. Concordo. Agora então, você falou bem. Então é o seguinte, só que é o seguinte, eu garanto pra ti, cara, que a Uninter, por exemplo, é um negócio sério, é uma faculdade séria, vai ter o mesmo valor de currículo e tu vai realmente ser difícil passar, tu vai ter o contato com as matérias que tu tem em outro lugar e vai ser complicado de passar ali. Só que, tipo, tu não vai ser um grande programador, tu vai aprender programação aonde? No Balta.io, no cursinho dos caras que são bons. Tu não vai aprender, assim, tu não vai aprender dinheiro com quem não ganha dinheiro, tu vai aprender dinheiro com quem ganha. Não vai aprender programação com quem não programa. Tu vai aprender com um cara que trabalha nas empresas foda, que faz sistema, que não sei o quê. Então é isso, hoje em dia tem essas opções. Tem as opções de tu procurar um tutor, um mestre naquilo pra aprender. Tu vai aprender tu não precisa fazer faculdade de mecânica se tu for no mecânico da esquina que sabe fazer, ele te ensina, entendeu? Então é isso aí. Eu faria uma Unisquina, tá? Que é R$250 por mês, se ele vender brigadeiro em um dia do mês, ele levanta R$250, paga a universidade dele, e pega esse dinheiro e investe. Segue esses canais que eu falei, eu tô estudando muito sobre investimento, eu tô fascinado por esse universo, e eu garanto pra ti que, olha, a maior cagada que vai fazer na tua vida é tu te esforçar pra entrar, sei lá, numa faculdade particular tipo PUC, sabe? E tu vai jogar o teu tempo fora, é melhor tu fazer um EAD, porque tu não gasta tempo com ida e volta, faz no teu tempo, vai por mim que essa aí é a melhor solução hoje no mercado que a gente tá aqui. Claro, se for medicina tu não vai, né, tu vai ter que fazer uma faculdade e tal. Mas, ô Ratão, você falou um negócio que eu achei foda, eu queria que você falasse mais sobre isso. Porque o povo, Ratão, você sabe disso, gosta de menosprezar as coisas, sabe? Gosta de falar assim, por exemplo, é Unisquina, porque Unisquina é bosta, não sei o quê. Tudo bem. Tem faculdade particular, que realmente é fraca, eu não tô entrando nesse método. Mas o povo gosta muito de falar isso. Só que quando você vai ver, mesmo nas chamadas Unisquinas, a taxa de formação é muito baixa, porque a evasão é muito grande, a evasão escolar. Então eu quero só te pedir, você falou uma coisa que eu achei foda aí, que mesmo na Uninter, por exemplo, não é moleza. Então, quer dizer o seguinte, pra fazer uma faculdade, queira ou não,
Você tem que berrar. Essa história aí que, é o Unisquina, então ele nem estuda. Isso aí é porque o povo gosta de menosprezar as coisas dos outros, Ratão. Mas não, isso não é verdade, cara. Não, é o seguinte, ó. Esse negócio de Unisquina, vamos ser claro aqui com esse negócio de faculdade. Eu já estudei em todas, assim, todos os níveis de faculdades. Esse negócio de Unisquina é o seguinte. A galera, antigamente, só existiam as grandes universidades. PUC, UBRA, uma federal, La Salle e tal. Existiam as grandes universidades. Então, as pessoas pagavam uma puta grana, depositavam o seu tempo e tal. Aí o mercado abriu para outras universidades pintar. Essa galera usou esse termo pejorativo, Unisquina, para depreciar, para criar uma espécie de reserva de mercado. Tipo assim, só vale para mim que fiz tal universidade. Cara, é o seguinte, eu não quero saber qual universidade que tu fez. Se tu é um advogado, eu quero que tu ganhe a minha causa. Concordo. Se tu é um desenvolvedor de sistemas, eu quero que tu desenvolva o sistema mais foda pra mim, que me faça economizar grana, que me faça descobrir onde eu tô perdendo dinheiro na minha empresa, que substitua 10 funcionários por 1. Eu não quero saber de onde tu veio, cara. Tá entendendo? Se tu é foda no que tu faz, se tu é o melhor, se tu é o mais eficiente, tu vai obter o melhor resultado, porque não é a lei do universo. É incontrolável. O Neymar, qual universidade do futebol que o Neymar fez? Ele não fez universidade de futebol, ele treinou. A história do cara é de esforço, é de foco, é de mindset correto. Enquanto a galerinha pegava o dinheiro que ganhava e ia torrar no shopping em um dia, ele largava na mão do pai dele, o pai dele controlava os treinos dele. Então, quem foi... Ele mesmo diz, cara, tinha caras melhores que eu que não estão no futebol hoje. Então, assim... O foco do cara e a excelência fez ele prosperar. Se ele tivesse no Grêmio, no Inter, se ele tivesse num time lá do Nordeste, ele teria prosperado, teria chegado onde ele chegou. Então, tanto faz a universidade que tu vai fazer, cara. Se tu for fazer a Uninter, ela vai te colocar em contato com todos os assuntos que a UBRA vai te colocar em contato. Outra coisa... As universidades federais, cara, são piores que as universidades particulares. Isso é uma obviedade. Aí você vai dizer, como assim, filho da puta? Eu vou te explicar. As universidades federais, para te entrar lá para dar aula, tem que fazer concurso, te acomodar, funcionário público. Quando eu fazia universidade na UBRA, por exemplo, eu fazia universidade de ciência da computação, os professores eram caras do mercado, eram tipo assim, toda vez que eu conversava com um professor lá, era um cara que tinha uma empresa de banco de dados, outro tinha uma empresa de não sei o quê, então eu estava em contato com os melhores do mercado, enquanto os caras estavam sendo ensinados por um carinha que lá na outra universidade pública, estava sendo ensinado por um carinha que decorou lá os negócios, que ele fez só um concurso e passou. Então os melhores estavam disponíveis na universidade particular naquela época. E vamos ser sinceros, olha os retardados, petistas, de onde que eles saem? De que faculdade que eles saem? Não, mas aí é de curso de humanas, de exatas, dizem que não tem. Não, mas é de universidade pública. Então, assim, exatas não tá tão contaminado, mas a mentalidade não é tão diferente de... Claro que não é aquela aberração antes e depois da federal, né? Mas, com certeza, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, tu tem que ficar tranquilo nisso aí, que a primeira universidade não é importante. É que nem quando tu passa no vestibular, cara. Quando tu tá fazendo vestibular, a tua sensação é que aquilo ali é um período na tua vida. Quando tu tá fazendo a carteira de motorista, é a sensação que é um negócio, um rito de passagem. Mas depois que tu tenta a carteira de motorista, nenhum motorista pergunta pro outro aonde tu tirou tua carteira, sabe? Tu simplesmente dirige e tá no clubinho dos que dirigem. Quando tu tiver uma empresa, ou quando tu tiver um bom negócio, quando tu for um cara foda, ninguém vai querer saber, que faculdade tu fez, ou que nota tu tirou no vestibular. Todo mundo entrou, o cara que entrou em último, o cara que entrou em primeiro em medicina, todo mundo é medicina, entendeu? Depois que tu entra no clubinho, tu não vai te preocupar, aquela faculdade que tu fez lá atrás não vai ser um problema na tua vida, ninguém vai ficar assim, mas aquele cara lá, o pau no cu que fez Uninter. Inclusive, Ratão, tem um rapaz que mandou e-mail no especial de final de ano, e é uma dúvida que sempre tem, inclusive no próprio grupo do programa, o grupo do Sociedade Primitiva, vira e mexe aparece, porque eu não sei explicar pra você o motivo,
Muitos adolescentes escutam esse programa aqui. E, mas se eles escutam, que bom, eles vão evitar muito sofrimento na vida deles. Só que é o seguinte, os adolescentes escutam, e é uma coisa que é uma dúvida que eu vejo muito frequente. Eu não sei se é por causa de cobrança familiar, eu não sei se é porque a mídia põe uma pressão na cabeça do jovem, eu não sei explicar pra você o motivo. Muitos que são repetentes, Ratão, falam que a vida deles já acabou, que agora que repetiu, a vida deles acabou, que eles estão fadados ao fracasso. Inclusive apareceu um rapaz falando alguns dias atrás que se você tá com 18 anos e ainda não formou no ensino médio, sua vida já vai ser fracasso. Isso não existe, Ratão. Você acha que o patrão vai perguntar pra você lá, você formou no ensino médio ou você fez supletivo? Isso não existe, Ratão. Isso é loucura, cara. Não existe. Isso aí não existe, cara. Olha só. Eu já repeti de ano. Eu rodei na 6ª série. Cara, não faz a mínima diferença. Eu fechei um negócio ano passado lá de 60 e poucos mil reais e o cara não me perguntou meu histórico escolar, entendeu? Sim. Simplesmente que eu trabalho pro cara, o cara deixa muito grana na minha mão. Os caras não estão preocupados com o meu histórico escolar, isso é irrelevante. Tá entendendo? Sim, sim. Isso é relevante. Sabe aquela rede KFC? De que os caras fritam. Lá nos Estados Unidos tem aqueles balde de galinha frita e tal. Sim, aqui no Brasil é comida de playboy aquilo lá, viu? Meu, aquilo lá, se eu não me engano, aquele cara começou a empresa com 60 e poucos anos. Cara, e tu tá achando que com 18 acabou? Cara, se tu souber lidar, se tu procurar esses canais que eu tô falando de investimento, todos eles ensinam tu juntar 1 milhão em 10 anos. Quer dizer que tu conseguiria chegar com 28 anos no milionário. Tá entendendo? É só querer. Então, assim, é só que é o seguinte, a galera tá muito depressiva, velho. A galera tá entrando numa onda que nada funciona, que o mundo acabou, que as mulheres não dá mais pra casar, que não tem... cara, tem tempo pra tudo, cara. Calma, 18 anos, pelo amor de Deus, velho. O Ratão fica bravo, ouvinte. Vocês não sabem, o Ratão fica bravo com os ouvintes. Ele fica falando assim, esse negócio aí, vocês falam que mulher não tem mais mulher que presta, tudo. Inclusive o Ratão vai vir aí no futuro falar sobre a questão do casamento, que o casamento do Ratão é um casamento bem sucedido. Você falou que vai vir aí no futuro gravar, porque você fica revoltado com isso, não é, Ratão? Eu fico meio puto com essas... com essas coisas meio, tipo, pré-adolescente com 40 anos, sabe? Eu fico meio puto com isso, cara. Eu não vou soltar spoilers agora, mas fico meio puto com isso, cara. Ô, Ratão, deixa eu só jogar uma última ideia no ar pra gente ir pro próximo e-mail. Uma ideia que eu vou jogar no ar. E se pegar esses 40 mil, tirar um carro zero e trabalhar de Uber? Uber dá pra tirar uns 3, 4 pau por mês. O que você acha? Não faz isso, cara. Não faz isso. Isso é um fucking error que tu vai fazer, cara. Cara, carro não é ativo, ele é passivo. No momento que tu pegar esses 40 mil, tirar o carro, ele vai depreciar. Então tu já perdeu os 40 mil só por comprar o carro. Ele já não tá valendo 30. Mas e o Uber? Não, cara, tu vai pegar... Hoje o Uber pode alugar um carro e trabalhar de Uber. Tu paga o aluguel e pega a diferença do dinheiro. Cara, é o seguinte, ó, tu tá startando muito na frente dos outros. Tu vai ter que pegar esse dinheiro, investir em tesouro direto e fazer um plano de investimentos e jogando lá. Paralelamente, se tu quiser trabalhar de Uber, velho, tu vai locar um carro e vai trabalhar lá. Tu vai ganhar menos o aluguel do carro por dia, só que tu não vai perder na depreciação, tu não vai ser responsável pela manutenção, tu não vai ser responsável pelo pagamento do imposto. Se tem seguro associado, se bater, tu não vai perder o teu meio de trabalho. Então, assim, ó, nunca em investimentos, e dinheiro é investimento, tu nunca coloca todo o teu investimento em um local só. Se tu pegar o dinheiro e comprar um carro, tu vai imobilizar o teu investimento. Se roubarem o teu carro, roubaram tudo que tu tem. E tu vai começar do zero. Então, hoje existe a opção, tu pode trabalhar de Uber amanhã sem precisar ter um carro. Eu vou indicar um vídeo pra vocês. Tem um canal no YouTube que chama Via Infinita. É um canal de um bicho grilo aí, de um cara que viaja pelo mundo, mochileiro. E esse cara, ele se vira nos lugares lá, tipo, na Europa, na puta que pariu, ele se vira com um euro por dia, ele se vira com 1 centavo, ele faz
loucuras, assim, e no final do dia ele tá comendo bem, assim, ele começa o dia com 1 centavo e no final do dia tá comendo num local bom. E ele ensina a juntar dinheiro. Então quando ele saiu, ele tava em Londres, cara, ganhando em libras, que é 5 vezes o real, e ele resolveu voltar pro Brasil. E os ouvintes, espectadores dele lá, os inscritos, falaram assim pra ele: ô, meu, tu é louco, tu vai pro Brasil, o Brasil é uma merda, não dá pra juntar dinheiro. Ele falou assim: caras, vocês vêm falar pra mim que não dá pra juntar dinheiro no Brasil, eu que que juntei dinheiro pra ir pra Europa. Aí ele fez um vídeo ensinando a ganhar R$1.000 por semana, sem ter chefe, sem ser bonito, sem ser talentoso. Aí ele mostrou lá, comprando os negócios do supermercado, fazendo doce e vendendo na rua. Ele fazia R$200 por dia de lucro. Mas como é que é? Ele abordava os outros e ficava parado? Não, ele abordava, chegava nos locais e oferecia, chegava nos bares da noite, ele traçou uma rota e ele vendia tipo em 4 horas e meia, ele levantava R$200. Tem cara que fica 8 horas pra ganhar 1.200 no final do mês, fica 8 horas por dia, pegar o ônibus 2 horas antes, 2 horas depois, entendeu? E esse cara pegou e levantou a grana e depois foi para outro país da Europa. Então é o seguinte, cara, pra ganhar R$4.000 hoje, tu não precisa nem ter uma formação, tu não precisa ser bonito, só precisa ter foco no negócio. Agora tu imagina um cara, às vezes o cara ele mora com os pais dele e tal, ele poderia gastar R$1.000 com ele, 250 pagaria a faculdade, o restante ali, os 850 restante ele poderia usar para diversão, para não sei o que, e 3.000 ele poderia reinvestir, por exemplo, Cara, 3.000 tem gente que trabalha o dia inteiro e não consegue aportar 3.000 no investimento, entendeu? Então é o seguinte, cara, não pega o teu dinheiro, não compra um carro, cara, porque carro é um dos piores negócios que tem. Hoje em dia, os caras que são muito bem sucedidos, eles nem carro tem, velho. É só Uber, os caras só andam de Uber. Porque o carro gera um passivo muito grande pra eles, entendeu? Então, assim, não imobiliza, não pega todos os ovos e põe numa cesta só, cara. Claro, se ele tivesse, sei lá, 1 milhão e quisesse pegar ou comprar um carro e dar rolê de Uber, aí é outro. Porque daí o cara tem outro patamar de investimento. Ele não pode pegar todo o dinheiro dele e botar num lugar só, entendeu, cara? Depositar numa empresa o futuro dele, depositar se o Uber tiver com vontade, se alguém fizer um escândalo na internet lá, dizer que ele passou a mão na bunda de uma mulher, o Uber perdeu tudo. Ele pra fora, entendeu? Perdeu tudo, tá?
Bom, então vamos pro próximo aqui. Peço-lhe um conselho, caro amigo. Olá, Hernani. Prazer, me chamo Eduardo e ouço seu podcast há mais ou menos 1 ano. Caramba, como o tempo passou. Então, confrade, tenho 17 anos e completo 18 ano que vem. Infelizmente, nunca trabalhei, o que me deixa muito mal, pois me sinto despreparado. Para alívio meu, fiz um curso de mecânica automotiva alguns meses atrás, que é algo que sempre gostei desde pequeno. Para a vida... Como é que é? Para a vida após a maioridade, queria te pedir alguma dica de como começar a fazer partes elétricas, obras e outros empregos úteis, que não necessariamente eu vá seguir, mas são muito úteis para conhecimento geral. Infelizmente me acho muito tímido, gostaria muito de perder essa timidez. Como faço? Simplesmente entre em uma obra e me ofereço? Sim! Você vai conhecer pedreiro, você vai chegar numa autoelétrica, você vai chegar lá e falar assim, eu quero trabalhar de forma voluntária, o senhor não precisa me pagar nada. E outra coisa, começa a dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Essa timidez sua, você vai olhar na cara das pessoas, que você não precisa conhecer. Essa dúvida as pessoas sempre têm aqui no programa. Não precisa conhecer, não vai acontecer nada. Faz essa experiência, você que está me ouvindo, você é tímido, faz essa experiência, não precisa conhecer. Olha na cara das pessoas e fala, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Só isso já faz uma transformação enorme na sua vida. E você simplesmente se oferece. É isso mesmo, você vai conhecendo pedreiro. Se você frequentar um boteco, puxa assunto. É sempre assim. Eu tenho um parente, o Ratão já vai fazer o comentário dele. Eu tenho um parente, viu, Ratão? Parente o caceta. Tinha um ex-cunhado meu, que ele nunca entregou um currículo na vida. O cara arrumava emprego só no gogó, cara. Só na conversa ele arrumava emprego, cara. O cara não parava, porque o cara era fera. Obrigado por tudo até aqui. Seu programa vem me dando uma boa perspectiva de vida, como ela realmente é. Tenha um bom ano de 2019. Muito obrigado, um abraço pra você. Ratão, faz seu comentário, tempo livre. Cara, seguinte, eu comecei assim. Eu devo o sustento da minha família, o meu trabalho, os negócios que eu fiz, claro, devo meus pais que investiram em mim, um monte de pessoas, né, claro, mas tem um cara em especial que eu não posso citar o nome dele, né, por causa, enfim, só que ele também já faleceu, né, esse cara, ele era um gênio da informática, provavelmente foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, assim. Esse cara era tão fodido, cara, porque eu sou burro. Pra aprender um negócio, eu tenho que estudar, cara. Feito um filho da puta. Eu tô estudando teclado agora, pra tocar música clássica. Eu tô apanhando que nem um cachorro. Eu sou burro. Mas esse cara não, velho. Esse cara era um cara inteligente demais. Então, ele aprendia linguagens de programação nova. Ele aprendia, num fim de semana. Então, por exemplo, apareceu uma linguagem chamada Oracle Forms. E pintou um emprego em Porto Alegre. Vamos supor, ele ganhava 3 mil, que naquela época, vou dizer assim, há 20 anos atrás, era uma puta grana, tá? E aí apareceu um emprego para 6 mil, Oracle Forms. O cara pegou o bagulho, manual do Oracle Forms, leu em um dia, e no outro dia ele tava empregado lá. E esse cara é fodido. Sabe, cara, é uma coisa incrível. E eu, burro pra caralho. E eu me colei nesse cara. Então, ele tinha aí ele foi chamado pra abrir uma empresa com um sócio. Aqueles portais de receita, o primeiro portal de receita do Brasil foi ele que fez, desenvolveu o sistema. E eu ia pra empresa do cara, pegava um ônibus da minha casa, ia pra empresa do cara e ficava lá sentado. O que tu quer que eu te ajude? O que tu quer que eu possa fazer pra ti? Mas, cara, eu era adolescente, né? Não vai fazer isso um cara de 40 anos, né, cara? Mas, eu ia lá e o cara ficava assim, tá, eu vou te ensinar aqui, faz assim, faz assado. E aí eu peguei um emprego, cara, e eu não sabia nada. E ele que me conseguiu um emprego. Ele chegou pros caras e mentiu pros caras. Falou assim, esse aqui é o melhor cara de PHP GTK de Porto Alegre. Aí os caras me contrataram na época. Não, era tudo mentira, eu sabia o básico de PHP, não, PHP GTK eu nem sabia.
E os caras acreditaram, era uma empresa de inteligência de mercado, uma empresa fodida em Porto Alegre. E eu recém tinha tido filho, tipo, não tinha nem 1 ano de idade, precisava de um trabalho. E aí ele mentiu que eu sabia, eu entrei na empresa e ele ficou me ensinando por na época era ICQ, tá ligado? Ele ficou me ensinando por ICQ. Não, e depois ele mesmo desenvolveu um ICQ, que a gente chamava de Buddy Message, e pra gente trocar mensagem porque tinha sido bloqueado o ICQ na empresa, né? Daí eu falava assim, cara, como eu faço tal coisa, eu travava nos negócios. E aí, o cara foi me ensinando, foi me ajudando e tal. Tipo, pupilo mesmo, entendeu? E aí, até foi uma coisa muito louca, porque daí eu perdi esse emprego, velho, e ele também já não tava mais nessa empresa, porque ele pulava de empresa direto. E ele tava numa outra empresa que era de negócios de agronegócio, sistemas para agronegócio. E aí tinha sido demitido, eu liguei pra ele e falei, cara, preciso tomar uma cerveja, fui demitido e tal. Aí ele assim, tá, chega aí. Aí eu cheguei e falei, cara, fui demitido, aconteceu isso, eu fiz uma merda lá, mexi com a sobrinha do dono e tal, e os caras mandaram pra rua. Aí ele falou assim, não, cara, deixa que eu vou fazer uma parada pra ti. Aí ele fingiu que tava com uma doença no coração, que precisava ser tratado em São Paulo, e falou pros donos da empresa assim, cara, eu tô com uma doença, ele queria sair da empresa, né? Cara, eu tô com uma doença, eu tô com um sopro no coração, eu preciso ir pra São Paulo pra ser tratado lá, e eu vou ter que ir embora, vou ter que abandonar a empresa aqui e tal, mas eu vou indicar um cara pra ficar no meu lugar. Aí me indicou pra essa empresa. Então eu fui assim... Caralho, o cara era um pai pra você, ô Radão? Não, sim, eu devia várias coisas pra esse cara, tá ligado? Mas ele tinha uns problemas assim, mas era um cara que me ajudou pra caralho. E aí depois eu fiquei muito dependente do cara, mas depois eu fui andando com meus próprias pernas, assim, né? Não podia ficar o resto da vida dependendo do cara me dar uma força. Mas assim, o que acontece? Como é que eu comecei? Eu comecei me apoiando em quem sabia. Eu procurei a pessoa, a melhor. Se eu fosse um cara que eu quisesse aprender elétrica, eu teria procurado um eletricista foda. Um eletricista que tava precisando de ajuda. E me colado no cara, posso ser o teu auxiliar, me ensina a profissão. Eu vou te dizer, se não fosse o meu conhecimento de programação, essas coisas hoje, eu te juro que eu trabalharia com obras, eu trabalharia com serviços tipo elétrica, porque esses caras ganham muita grana. Ganham. Toda vez que eu vou pagar um cara desse, o cara me cobra 500, e eu fico imaginando, todo dia ele tá num lugar. Pedreiro não junta dinheiro porque não tem educação financeira, Radão. A primeira coisa que ele compra é carro, enfia dinheiro em um rabo de vagabunda, é cachaça todo dia. Mas se o pedreiro tivesse educação financeira, ele ficava rico. Eu conheço um pedreiro que tá rico aí, tá bem de vida, já abriu a construtora dele, Radão. É porque os caras são cabeça de bagre, por isso. Mas tudo que os caras fazem é R$1.000, é R$800. O cara vai te puxar uma luzinha, abrir uma tomada, é R$150. Entendeu? E isso é muito mais grana do que trabalhar no escritório, cara. Auxiliar de escritório, contabilidade. Isso aí vai te dar um salário de 2.000, 2.500. Eu conheço um advogado aqui que tá trabalhando com pequenas causas trabalhistas, é 1.600 por mês, Radão, com OAB e tudo. Então, é aquele negócio, cara, a gente se ilude nesse negócio de profissão e tal. R$1.600 pra pagar uma faculdade que custou 300 mil vai durar a vida toda do cara, entendeu? Concordo. O cara vai ter que começar a progredir pra poder recuperar o investimento. Então, assim, eu te juro por Deus, cara, eu já até falei pra minha mulher, falei pra minha mãe e tudo. Cara, eu tenho esses conhecimentos de programação e tal, e tenho negócio, eu tenho bons relacionamentos. Mas se eu não tivesse isso, eu tava trabalhando com ou de pedreiro ou de serviços gerais, eu jamais, cara, iria pra dentro de uma empresa, iria pra dentro de um carguinho administrativo, porque isso aí é estagnação. Se tu trabalha como um cara de elétrica, instalador de ar-condicionado, essas coisas, tu pode buscar os negócios, tu pode fazer acontecer, tu pode aumentar, tu pode contratar um cara pra te ajudar, tu pode subir. Agora, se tu for um advogado de 1.600, porra, cara, aí tu tá estagnado. Entendeu? Se tu for um cara auxiliar de escritório, uma mulher que for recepcionista de um médico, sabe? Recepcionista vai ganhar um salário mínimo, por exemplo, tá fudido. É melhor tu vender doce. É melhor tu aprender a fazer bolo e vender bolo. Pra ganhar mais.
Entendeu? Ô, Ratão, queria só que você fizesse um último comentário que eu acho muito importante. É uma denúncia que a gente faz aqui sempre no programa. Sempre a gente traz essa denúncia de volta. Quando eu vou dizer de Brasil, porque eu nunca fui pra fora, eu não conheço a gringa, eu não sei como é que é. Então eu vou dizer do sistema brasileiro de educação, mas é porque eu não conheço o mundo. O sistema educacional brasileiro, Ratão, eles têm que rever isso aí, cara. Porque o moleque... E você sabe que eu não tô mentindo, Ratão. Você tem experiência de vida, você sabe que eu não tô mentindo. O moleque chega lá, aprende um monte de baboseira. Aprende Bhaskara, aprende polinômio, aprende a literatura lá, porque aí pega pra ler um monte de livro, que não sei o que e tal, e aí fala pra você que é importante. O da escola pública, coitado, nem isso ele não vê. O da escola pública o professor entra na sala lá, passa a matéria no quadro, você copia no caderno. Só isso. Quem veio de escola pública sabe que eu não tô mentindo. A escola pública é recente. O professor entra, passa a matéria no quadro, você copia. Só isso, só. E é uma enganação total. E aí, Ratão, o cara sai igual esse ouvinte aí. Ele sai sem saber fazer uma azulejar. Ele sai sem saber trocar uma resistência de chuveiro. Ele não sabe fazer nada. Você solta o cara despreparado na vida e você vem com um pé na bunda dele e faz assim, agora o mundo é seu, e pum, dá na bunda dele. O cara sai despreparado, cabaço, não sabe lidar, não sabe se relacionar com as pessoas, não sabe entregar um currículo, não sabe se valorizar, ele não sabe nada. Eu tinha um ex-patrão que falava que o adolescente de hoje, que sai do ensino médio, ele é um bebê. Esse meu ex-patrão falava, é um bebê. Não tá preparado pro mundo, tá preparado, é um bebê gigante. É um bebê que vota e que pode tomar cerveja. Então quer dizer o seguinte, o cara sai despreparado. Como é que você enxerga, Ratão? Eu queria que você fizesse uma análise completa. Como é que você enxerga... Duas perguntas que eu quero fazer pra você. Primeira pergunta, como é que você enxerga o sistema educacional hoje? Você concorda comigo? Você acha que realmente o cara tá saindo fudido e despreparado? Primeira pergunta. E a segunda, eu queria que você fizesse uma análise de como que você acha, na sua visão de vida, com a sua experiência de vida, como é que você acha que tinha que ser? Eu queria que você fizesse essas duas perguntas pra mim, por favor. Olha, cara, é muito simples. Eu vou provar que o sistema não funciona. Cara, primeiro é o seguinte, ó. Não é que as escolas estaduais são ruins. É que o sistema é centralizado. Então, tudo que tá... As mesmas coisas, as mesmas matérias, as mesmas metodologias que estão no estadual, lá no municipal, estão no particular. A única diferença é que o teu filho não vai ser assaltado dentro do colégio, não vai apanhar, levar porrada no colégio. Então é o seguinte, é um pouco melhor, só que é a mesma coisa. E se estão ensinando coisas inúteis, estão ensinando inúteis tu pagando pro teu filho não apanhar, ou tu de graça no estado, que não é de graça porque tu pagando através de impostos, né? Então é o seguinte, ó, teu filho entra, por exemplo, vai lá, colégio particular. O seu filho vai entrar aqui desde o prézinho, tem inglês no colégio. Ou seja, ele fica 15 anos tendo inglês e não sabe inglês. Tem curso sério que ensina tu a falar um inglês razoável, tipo, que é suficiente para trabalhar em 8 semanas. Então tem alguma coisa errada no sistema. O cara fica 15 anos em contato com uma matéria e não aprende, e um cara em 8 semanas, um curso particular, focado, online, consegue aprender o suficiente pra trabalhar. Concordo. Eles passam os 15 anos fazendo verbo to be, ô Ratão. Você sabe que eu não tô mentindo. Sim, e isso é a prova. Que é óbvio, tem um problema aí. Então o método não funciona, não educa, não ensina. Tu não vai conseguir aprender inglês. Tu vai 15 anos em contato com uma matéria e não é capaz de aprender no final. Tem coisa errada. Outra coisa, filosofia e sociologia. Isso aí foi colocado, o PT colocou essas matérias só para poder colocar a doutrinação na matéria. Para os caras ficarem discutindo política, os caras ficarem entrando na cabeça dos alunos. Cara, esses caras não sabem matemática, eles não sabem inglês, como é que eles vão aprender filosofia? Filosofia é uma coisa para um cara maduro, um cara que já estudou outras coisas, que está interessado em filosofia. É para uma elite intelectual, não pode botar para um colégio com um monte de gado aprender. É a mesma coisa que eu chegar pro gado e falar assim, não, bom dia, gado, bom dia. Bom, agora a gente vai aprender cálculo balístico para lançar foguete. Pô, os caras não vão aprender, os caras não sabem equação de segundo grau. Então,
o sistema está errado. Isso é óbvio, qualquer um sabe, porque as pessoas não aprendem. Ficam 15 anos em contato com uma matéria, elas não aprendem a matéria. Então é óbvio que está errado. Isso nunca vai mudar, vai ter algumas melhorias, e depois em outro governo vai piorar, porque tem muitos interesses associados. Por exemplo, como é que eu vou tirar filosofia hoje? Vamos supor, eu sou o ministro da Educação. Eu vou tirar filosofia, eu estou automaticamente desempregando dezenas de milhares de parasitas. E eles fizeram uma faculdade. Concordo, e eles vão usar como manipulação, Ratão. Que eles vão dizer assim, o Ratão não quer que. O ministro Ratão não quer que os jovens pensem, tá vendo só? Sim. E quando. Ou seja, como é que. Olha, agora você perguntou como é que deveria ser, tá? Eu vou te dizer, eu acho que tu vai concordar comigo, Hernani. Vamos supor que eu fosse o ditador do Brasil, tá? E eu tivesse poderes absolutos. O que eu faria? Eu faria o seguinte, ó. Primeira coisa, eu tiraria todas as matérias. Eu só deixaria português e matemática. Então as pessoas iam ficar um turno por semana. Claro que eu não faria. Eu primeiro faria o seguinte, ó. Qualquer colégio ensina o que quiser. Ou seja, se um colégio particular quiser ensinar teologia, retórica, astronomia, e os pais quiserem botar a criança lá, os colégios vão competir para ver quem é o colégio que vai chamar mais alunos, que vai ter a educação mais renomada. Mas se eu pudesse obrigar, eu obrigaria só matemática e português. Tu tem que sair com excelência em português. Tu vai ficar estudando gramática, estudando redação, estudando literatura a semana toda. E eu daria créditos obrigatórios. Por exemplo, tu vai, tu tem a matemática e o português, ok? Ao nível máximo, então tu vai usar todo o teu tempo para matemática e português, só que tu tem que gastar, por exemplo, 10 créditos por mês em outras matérias. Só que essas matérias, a pessoa escolheria. Então, como o conhecimento ele está disperso na sociedade, por exemplo, os professores, o cara quer ensinar história e na casa dele ele poderia abrir um curso de história e falar assim, olha, um crédito de história, se tu quiser vir aqui na minha casa, eu te ensino a história, por exemplo, do Brasil, e tu pagou um crédito de aprender. Mas se o cara quiser aprender a cozinhar com a vovozinha, que também tá lá cadastrada no sistema, ela também vale um crédito para ela te ensinar a fazer comida. Caralho, que foda, Ratão. Uma outra pessoa que quiser te ensinar, por exemplo, como funciona moda, tá entendendo? Moda vale um crédito. Então as pessoas teriam que fazer os seus matemática e português e teriam que, na escolha delas, pelas suas vocações, gastar os outros créditos. Então ela poderia acessar, por exemplo, experimentar um crédito de história, mas se desgostar com a história e depois ir para astronomia. Daqui a pouco o cara tá em programação, entendeu? Então ele vai experimentando as coisas. Porque um cara lá em Brasília, ele não é capaz de pensar o que é bom para todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho ali, até o final do ano, eu tenho que gastar 5 créditos. Eu posso gastar com a tia ali que ia me ensinar a cozinhar, e ela ia pegar depois esse crédito, por exemplo, ia lá no governo e ia receber em dinheiro por ter me ensinado a cozinhar. Olha, entendeu? Que foda, cara. Esse cara aqui tá aprovado. Ele aprendeu a fazer uma laminuta. Vale tanto aprender a fazer uma laminuta quanto vale aprender a história do Segundo Reinado. Porque é maçante tu pegar uma menina, por exemplo, que tem talento pra moda e fazer ela aprender geografia, fazer ela aprender filosofia. De repente a guria se encontra na moda, ela antes de terminar o 2º grau, a guria já tá milionária, tá famosa. Porque ela investiu, ela gostou do negócio, ela gastou todos os créditos dela para aprender isso aí. Então as pessoas na sociedade que conhecem as coisas, por exemplo, eu sei programação. Se eu precisasse de um dinheiro extra, eu poderia oferecer, olha, eu tenho 10 horas para ensinar programação. Então 10 créditos. Se vier um cara que quiser gastar 10 créditos comigo, se vier 2 que quiser gastar 5. Entendeu? E eu posso habilitar o cara em programação. Então o cara lá na 8ª série, ele poderia ter contato com uma coisa que jamais teria contato. Teria contato com, sei lá, uma pinta ensinar a limpar, uma pinta... Tem conhecimentos, por exemplo, cozinha. Tem uma matéria na cozinha que se chama limpeza da cozinha. Que é qual lixo
como é que se lava uma faca, como é que se armazena os alimentos. Por exemplo, isso aí podia ser um crédito, entendeu? Então, assim, o conhecimento está na sociedade disperso. As pessoas poderiam vender o conhecimento delas. Então, se a pessoa tiver conhecimento em português, conhecimento em matemática, ela está habilitada a experimentar outras coisas até decidir o que ela gosta, sem que tu fique gastando inteligência das pessoas em coisas que são inúteis. Uma vez eu vi uma coisa num jornal ali, né, que circula na internet, que é o seguinte, ó, a foto de uma menina, e assim, ó, essa aqui passou com a maior pontuação do Brasil em medicina, tipo, a top do top do top do vestibular. Sim. Sabe? E aí um comentário embaixo. Que coisa triste. Uma inteligência dessas, desperdiçada, passando 2 anos decorando trivialidades. Então, na verdade, tiraram 2 anos dela. Atrapalharam a vida dela. Atrapalharam 2 anos dela, porque ela tinha uma inteligência e ela gastou inteligência decorando trivialidades. Então ela não pode experimentar nada. De repente, o negócio nem era medicina, tá entendendo? Ela fez porque é um curso, ela é mais inteligente, era o curso que paga mais. Entendeu? E tu poderia, por exemplo, gastar uns créditos lá na veterinária, tu poderia gastar uns créditos no X, sabe? Então, assim, tem gente que sabe, tem gente que pode ensinar. E as pessoas poderiam pegar. Existe um método de ensino que se chama Trivium, que é lá da Idade Média. E tu vai ver, por exemplo, os filósofos da Idade Média são infinitamente superiores aos que estão no século XX, por exemplo. Certo. E como é que os caras aprendiam? Eles aprendiam o Trivium. Eles aprendiam a literatura, né, no caso, latim, retórica, astrologia, que era tipo proto-astronomia, álgebra, por exemplo. E os caras focavam nisso, ficavam anos focando nisso. Então o cara saía dominando a língua, ou seja, dominar a língua é a mesma coisa que aprender a pensar naquela língua. Porque o pensamento ele percorre pelas palavras na cabeça. Isso, tu cria as rotas mentais de como é que se chega em conclusão lógica. E também os caras estudavam lógica. Porque se o cara não tem... Isso foi legal que você falou, achei foda. Quando você nota que o cara tem cabeça pequena, geralmente você vê que o vocabulário dele é pequeno, o alcance dele é limitado, porque é como se as ideias dele não conseguem porque as ideias na cabeça fluem pelas palavras. Mesmo sem falando nada, ele flui pelas palavras. Se você não tem palavras, se você não tem vocabulário, se você não tem uma riqueza gramatical, até o pensamento ele fica mais difícil de fluir. Não é isso, Radão? Olha só, muitas das pessoas que têm Alzheimer, às vezes, a gente observa, né, que não é assim simplesmente motivos genéticos. A pessoa simplesmente ela tava lá, tinha uma vida ativa e ela para. Tipo, tá aposentada e tal, ela para. Dá 1, 2 anos, ela fode o cérebro. A pessoa não lê, não estuda, não cria um desafio novo. Por exemplo, por que eu comecei a aprender teclado? Porque eu queria que o meu cérebro criasse novas conexões com coisas que eu nunca tinha feito. Entendeu? Porque eu queria ativar o meu cérebro. Eu não queria que o meu cérebro ficasse tipo, você já entrou numa rotina, não sei, daqui a pouco eu já tô esquecendo palavras, daqui a pouco eu já não... Sabe? Então o cara tem que estar sempre desafiado, sempre com a mente afiada, entendeu? Muito foda, muito foda. Mas esse sistema eu expliquei meio mal, mas eu acho que é o sistema que funcionaria na sociedade, sabe? Porque o conhecimento tá na sociedade. Adão, eu queria que você fizesse mais um último comentário. Eu achei foda um negócio que você falou, eu achei muito foda. Eu já pensava isso, só que eu não tinha formado esse pensamento que você falou e parece que até minha mente aqui parece que deu até uma outra visão. Você falou que eu sempre pensei isso, Ratão. Eu sempre falo isso no programa. O conhecimento tá espalhado. Só que, como a gente foi criado numa geração que tudo tem que ser linear. Então, por exemplo, escola, o prézinho, escola, ensino médio, faculdade. Tem que ser tudo linear. A gente não consegue enxergar as oportunidades que estão fora do sistema, de forma não linear. Então, você disse o seguinte, você falou aí. O conhecimento tá todo aí. Só que às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar o conhecimento. Então, por exemplo, ir ajudar o tio, por exemplo, a lixar uma parede, ali já está o conhecimento. Só que o cara não consegue, pra gente ter essa visão linear, ele não consegue enxergar o conhecimento que está atrelado em ir lixar aquela parede, por exemplo.
O conhecimento tá todo aí, só que a gente não tá conseguindo... O jovem, em geral, não tá conseguindo enxergar a oportunidade, enxergar o conhecimento. Você não pensa dessa forma, Radon? Por exemplo, aquele cara do Via Infinita que eu tava indicando aí, tá? O cara, 90% dos vídeos do cara é ele ganhando a vida lá fora, tipo, conseguindo emprego, chegando nos lugares, é melhor tu conseguir emprego em local tal do que em local tal, em cidade tal do que não sei o que. Aí ele vai lá, ele se grava pedindo emprego e tal. Aí quando o cara sai do Brasil, a própria audiência dele, que vê o cara fazer isso todo dia, não consegue cogitar, não consegue imaginar que é possível fazer isso de novo aqui no Brasil. Então o que acontece? É aquele negócio que tu fala, as pessoas já não tem mais nenhuma... É tão linear o pensamento que as pessoas não conseguem nem extrapolar o que elas estão vendo, viram 90 vezes na tela, extrapolar para a realidade delas. Elas não conseguem imaginar que, porra, é possível eu vender também, porra. Sim, sabe? sim. Por quê? Porque ela acha que não. Ela acha que ela tem que ficar no colégio, depois ela tem que fazer o vestibular, depois ela tem que ficar tantos anos, depois ela vai sair para um emprego. Por quê? Porque ela... E mesmo assim ela tá vendo que tem um cara fazendo diferente. E aí, quando o cara fala que ele vai pro Brasil, eles duvidam que o cara vai fazer de novo. Mas o cara acabou de fazer 90 vezes, ô filho da puta. Tu não viu? Por quê? Porque o mindset do cara não permite que o cara não enxerga. É como se o cara, tipo, tivesse o cérebro dele tivesse hipnotizado. Tipo assim, sabe quando os caras hipnotizam e falam assim, tu não vai ver mais a cor vermelha. Aí o cara mostra assim tu não vai mais enxergar essa camisa. Aí o cara mostra uma camisa e o cara não vê a camisa. Ele tá induzido a não ver, entendeu? Então os caras estão hipnotizados, as pessoas estão hipnotizadas pelo sistema linear de como as coisas têm que ser, sabe? Minha mãe, por exemplo, ela levou alguns anos, cara, mas bons anos, não é tipo assim, 2 anos, Sim. Tipo assim, 15 anos pra aceitar que eu não tinha um emprego formal, entendeu? Que eu era um empresário. Mesmo eu tendo um escritório no centro com vista pro Rio, entendeu? No Centrão, um lugar show. Mesmo 15 assim? anos. Mesmo assim, por eu não ter uma passagem de ônibus no bolso, uma carteira azul, ela ainda achava que eu tava desperdiçando meu tempo, entendeu? Porra, mas você devia ficar Então, puto assim, pra caralho. Não, cara, eu não fico porque, tipo, a pessoa é amor, entendeu, velho? E a pessoa tem essa limitação, a pessoa, ela cresceu em outra época e ela trabalhou desde os 15 anos. Hoje mesmo ela mostrou uma foto no Facebook de uma aluna dela do pré, quando ela tinha 16 anos, era professora da pré-escola e aquela aluna dela, entendeu? Ela mostrou uma foto e a mulher já tinha cabelo branco na foto. Entendi. Né? Então, assim, era outra época, uma época que não tinha essas opções. Na nossa época, Hernani, tu é até bem mais jovem que eu, mas na minha época, por exemplo, não tinha opção de investimento. Sim. Se eu pegasse esses 40 mil que o cara ganhou, eu teria botado na poupança, eu teria gastado. Hoje, esse cara pode transformar esses 40 mil em 150 mil em 2 anos, entendeu? Por causa que existem as opções. Então hoje é muito mais fácil de prosperar. Só que as pessoas estão absortas no sistema ainda. Elas não entenderam que as possibilidades, elas não são... o mindset delas não permite elas ver as possibilidades para fazer, para ganhar grana. Up ahead while you're kept in this trunk behind. I ponder taking you with me as I leave for Sweden, but baggage held in life is baggage held in death. I never wanted for a pain aside from laughter. I wanted nothing but to melt your snow, but something took your gaze from me and left me bleeding. Send a postcard to your memory. Line up of desperation, pounded on your wrist and smile. 20 steps in, each one taking, thinking of you.
próximo e-mail. Hernani Salamandreira, os caras são mala. Fala só o primeiro nome, Gabriel. Tem um cara da Real que foi xingar eu no meu canal, falando que só os caras da Real que podiam ouvir seu podcast. Fala pra esses caras pararem de ser mala. Aí, Ratão, esses caras aí, o cara da Real, os pessoal aí. Ô, vocês param de ser chato, gente. Pelo amor de Deus, para de ser chato. Vocês são muito chato. Fica de boa, não precisa ficar com essa bobeira aí. Sejam humildes, humildade é muito importante. Quer fazer algum comentário, Ratão? Ah, cara, quando eu descobri a Real, eu já tinha 10 anos de casado, cara. Mas foi então, bom. eu cheguei tarde nesse negócio. Só que eu achei fantástico. Eu tinha no Facebook, tinha o Doutrinador. É, bom. Aí o cara botava, era o Bruce Willis e umas frases. E eu li as frases e falava, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Mas é aquele negócio, cara, não é questão assim, fanático, não é questão. É que as pessoas, elas, quando elas encontram uma coisa verdadeira, elas param de procurar outras coisas. E só que não existe, só que existem várias coisas verdadeiras, não que a verdade é relativa, não é isso. A verdade não é relativa, tá? Obviamente. Mas existem várias coisas válidas no mundo, entendeu? E a Real é uma coisa válida, Samig Town é uma coisa válida, aquela outra que eu conheci. Cara, isso aí tudo. Eu conheci a Real antes do teu programa, depois todo esse negócio Mig Town, esses termos, borderline, esses negócios tudo eu conheci depois de escutar teu programa. Eu nem sabia, entendeu? Eu sou mais velho que a galera, eu peguei uma outra época da internet. Sim. Né? Mas, cara, isso aí, eu só acho que as pessoas estão. Elas entram num grupo, num universo, e elas não saem mais. É análogo a um cara. Eu me lembro aquele programa que tu fez do Fórum da UOL. Aí tem aquele cara, tem um áudio maravilhoso que tu colocou de um cara ligando para um programador lá. Cara, é um cara que tá preso no negócio, entendeu? Ele entrou lá no negócio quando tinha 15 anos. E ele ainda tá no Fórum da UOL. E isso, o programador já não tá em outro emprego, tá prosperando na vida. Tá não sei o que, o cara, e tá lento. Tá entendendo? Então o cara estacionou no Fórum da UOL e a mentalidade dele tá no Fórum da UOL. É a mesma coisa de eu, por exemplo, todos os dias assistindo, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco até hoje, entendeu? Então, as coisas, eu acho que as pessoas deveriam pegar coisas que são excelentes. Cara, se eu soubesse da Real antes, eu tinha me poupado várias paradas. Então. Concordo. Eu não tinha isso aí, eu não tinha esse conhecimento. Mas eu teria avançado depois. Mas eu acho que é mais assim, só não seja chato, entendeu? Eu acho a Real muito importante, eu tenho gratidão pelos ensinamentos, sou grato. Mas assim, só não seja chato, não seja uma pessoa que... igual a gente sempre fala aqui, Ratão, negócio de metedor de Real. Imagina você, Ratão, numa festa... num churrasco da sua família, aí aparece lá o seu, vamos supor, aparece um sobrinho seu, um primo seu, com uma mulher que na sua opinião não presta. Aí você vai começar a meter Real no seu primo, no meio do churrasco, por exemplo. Primo, essa mulher aí, hein, tá parecendo ser uma rodada, hein? Cara, para de ser chato, cara, deixa as pessoas em paz, para de ser uma pessoa inconveniente, sabe, uma pessoa desagradável. Você entende isso, Radão? Não, agora não é mais mulher rodada, agora é tipo assim, como é que os caras estão usando o termo agora, que é a diferenciada, o cara acha que vai achar uma mulher que nunca... É a falsa exceção. A falsa exceção, tu te ilude com a exceção. Tipo assim, cara, cada relacionamento é um relacionamento, entendeu? Não existe exceção ou não exceção, claro que existem... tem aquelas regras, tá, da Emisol, eu não sei, e aquilo ali realmente são regras válidas, entendeu? Mas tipo, os caras estão chegando ao ponto de se afastar de mulher, ao ponto que eu comecei a ver uns debates. Cara, eu conheci Miguel em 2018 e eu comecei a acompanhar porque eu sou fascinado em podcast, eu escuto tudo, velho. Sim. Por mais merda que seja, eu gosto de passar meu tempo escutando essas coisas. Os caras começaram falando de problema da sociedade, não sei o quê. Agora, final de 2018, os caras já estão falando que mulher não vale mais a pena, agora vale mais a pena boneca do japonesa, não sei o quê, trap. O que aconteceu?
Os caras saíram de selecionar os... Tipo assim, ó, os caras saíram do estilo de vida do tio Miguel pra trap. Que isso? Cara, vocês estão malucos? Os caras pegaram uma ojeriza, porque os caras vão cada vez, tipo assim, sabe o que é isso? Isso é análogo àquele negócio no esquerdismo que tem da competição pra ver quem é mais oprimido. Então assim, eu sou negro, mas eu sou negro, mulher, lésbica, mas eu sou negro, mulher, lésbica, anã. Aí vai juntando. Índia. Então ela tem cada vez mais importância no negócio, entendeu? Então as pessoas vão acumulando opressões pra ser mais relevante no grupo. E a galera daqui a pouco assim, os mais foda no Miguel parece que são os caras que comem boneca. Eles agora mulher é merda. Eu não quero nem me aproximar porque não vale a pena, porque não precisamos negociar o contrato. As mulheres precisam negociar o contrato com o feminismo, com os homens, como se existisse um contrato, cara, não existe o contrato. E então não vale a pena, como elas não vão negociar, mulheres já não vale mais a pena até o século 25, então nós vamos começar a transar com boneca. O que é isso, cara? Vocês estão malucos? Então foi longe demais. Isso em 1 ano. Entendeu? Começou com o tio Miguel, eu falei, o cara é inteligente, o cara é... Sabe? Terminou com os caras que estão transando com trap, porque trap pelo menos é homem, sabe? Bom, minha opinião é que real é importante, Miguel é muito importante, mas minha opinião é só que só não seja chato, cara. Só não seja uma pessoa inconveniente, não seja um cara de repente chorão, não seja uma pessoa inconveniente, não seja uma pessoa desagradável. Só isso, cara. Tudo isso é importante mesmo e eu concordo e eu sou muito grato, eu acho muito importante. Aquele último programa que tu botou era um outro tipo de masculinismo, era LS, não sei o que. É o JPBF. Era como é que é? JPBF, é o último programa, inclusive tá sendo um sucesso. Isso, gostei daquele programa. Só que, tipo assim, também é um problema, até que eu até indico um livro pra esses caras do se estão me escutando aí, pessoal Sim. do JBPF, GY, LGBT, eu indico pra vocês ler um livro chamado assim, Como Chegar a 1 Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Porque os caras, a doutrina lá do pobretão, ela tá desatualizada, cara. Então, doutrina de investimento do cara, entendeu? Então, assim, e ele tinha, se eu não me engano, ele ganhava 1.000 e pouco, não é aquele cara que era professor? Não, esse é o Zé Mobral. O Zé Mobral ganhava 2.000, o pobretão ganhava 8 conto por mês. O pobretão ganhava... Não, mas a doutrina do cara tá desatualizada. Hoje tu consegue juntar 1 milhão... sem precisar, tipo assim, eu não vou dar descarga. É isso mesmo! Cara, leia esse livro. Caras, por favor, velho, eu vou libertar vocês. Vocês vão poder cagar em paz. Vocês não vão precisar acumular 3 cagadas pra puxar descarga. Leiam esse livro. Como Chegar a 1 Milhão Sem Cortar o Cafezinho, velho. Tá ligado? Boa leitura, Deus, até cara. Eu vou ler. Sim, cara, lê isso aí, cara, porque, cara, puta que pariu, cara, eu fiquei com pena dos caras, porque os caras às vezes estão numa doutrina atrasada, entendeu? De como alavancar grana, de como levantar dinheiro, de como guardar, sabe? E aquele negócio, os caras acabam privando a vida, entendeu, velho? Você lembrou de um parente meu da roça, o Radão? A roça tem muita história disso aí, né? Que o pessoal que guardava dinheiro no saco e aí o dinheiro mudava, o cara perdia porque não sabia. Tinha muita história. E a gente tinha um parente que é símbolo de muquirana, porque o cara era muquirana num nível assim que você não consegue imaginar. Lá a regra dele, não sei se eu posso falar o nome dele, rapaz. Eu vou usar o apelido dele aqui. Eu vou usar o apelido. Aí inclusive é falecido, que tem que encontre a paz aí onde ele estiver. E lá tinha uma regra lá que era o seguinte. Talvez eu tire na censura. Lá era o seguinte, Adão. Tinha um decreto lá. Não podia dar descarga antes do fim do dia. Então a turma usava o sanitário o dia todo. E no final dava a descarga. Lá também ele era conhecido, famoso, na cidade inteira como o homem do quilinho. Era assim, Ratão, a economia dele. Hoje lá no supermercado do X, o feijão tá R$2,19 o quilo.
E lá no outro tá 2,20. Opa, então eu vou lá no de 2,19, economizar 1 centavo, comprava 1 quilo. Aí comprava 1 quilo de feijão, Radão. Aí semana que vem precisava comprar mais 1 quilo. Aí ele procurava de novo. Ah, lá tá 2,19, lá no outro tá 2,21. Opa, vamos no 2,19. Ele ia comprando feijão de 1 quilo em 1 quilo, pra não ter risco de desperdiçar, de perder dinheiro. Sim, o nome disso é economia de palito, cara. Economiza palito de dente, assim, tipo, lava o palito de dente, usa de novo. Cara, vocês estão no país, tá? Que tem mais água doce no mundo. É o Brasil. A água aqui no Brasil é o lugar onde tem a água mais barata do mundo. Não precisa economizar na água, caralho. Inclusive ele falou pra minha mãe, falou assim, ó, lá em casa, eles estão com uma mania feia, é uma mania boba, eles estão tomando, agora as meninas querem tomar banho todo dia. Aí minha mãe falou assim pra ele, ô tio, mas tem que tomar banho todo dia. Minha mãe falou assim, bobeira, lá na roça a gente tomava só no sábado, não dava nada. Caralho, velho. Miséria total, né? Bom, vamos pro próximo? Vamos lá. Tá acabando já, viu, Ratão? Sei que seu tempo é corrido. Vamos lá. Carta de agradecimento. Olá, Hernani. Meu nome é Guilherme. Se quiser utilizar este e-mail, pode falar meu nome. Venho através desse e-mail lhe agradecer por seus podcasts, pois eles me ajudaram muito a superar um relacionamento. Comecei a namorar uma pessoa que me fudeu muito psicologicamente. Se quiser, posso até mandar para a história de gratidão. Pode mandar. Enfim, depois de alguns problemas fúteis, ela me deixou. E isso me destruiu de modo que eu jamais imaginasse que ela poderia fazer tal coisa. Tentei conversar com várias pessoas e nada ajudava, pois meu sofrimento era grande. Porém, ouvindo seus podcasts, me fizeram enxergar muita coisa que eu jamais iria ver sozinho. Por exemplo, que eu não era uma pessoa especial, que teria um relacionamento perfeito somente por ser eu, e que as pessoas que me fuderam, e que as pessoas e que era mais um número das estatísticas, as pessoas me fuderiam. Deixo aqui meu sincero obrigado a você e a pessoa do podcast falando sozinho, cujo nome não me recordo, é o Xerox. Um abraço, Xerox. Ele disse algo que me ajudou muito. Quando sua cabeça começar a lembrar de coisas da fulana, mande um foda-se bem grande para esses pensamentos, que eles vão começar a diminuir. Esse foi um e-mail de agradecimento. Gratidão maior das virtudes. Essa frase me ajudou muito também. Até melhorou o relacionamento com meus pais. Cara, que e-mail bonito, cara. Muito obrigado aí, um abraço. Faz um comentário, Ratão. Cara, eu não entendi o problema. Ele passou por um relacionamento muito duro, ele tá superando agora. Já passou por muita fossa, Ratão? Cara, já passei cara. Já passei. Não muita coisa. Mas eu já tive uns problemas psicológicos, assim, bem graves, assim, quando eu era mais adolescente, que eu tive até que fazer um tratamento psicológico, cara, porque eu tinha muitos ciúmes, entendeu?
Que isso, Radão? Sim, eu só fui superar depois de velho, cara. Mas então, a fossa não existia e eu vivia como se existisse uma puta fossa, um puta problema. E era uma coisa... eu vivia esses sofrimentos, só que eles não existiam. Uma vez eu tinha uma guria que estava comigo lá no colégio, e aí ela tava me contando, né, que ela tinha sido assaltada. E aí os caras roubaram ela e tal. E aí chegou um guarda, né, pra ajudar ela, e falou assim, e ofereceu uma passagem pra ela, de ônibus, né, pra ela voltar pra casa. E ela voltou pra casa e tal. Ela também me contou isso aí. Cara, eu vou te dizer, ela vinha me contando, e eu por dentro, sabe, ardia de ciúmes, eu ficava quase... Eu ficava imaginando, o cara fez isso, fez aquilo e tal. E o negócio, cara, era uma coisa insuportável, mas como eu sabia já que eu tava viajando, era incontrolável, mas como eu sabia que eu tava viajando, eu não falava, não emitia, porque eu já tinha feito várias vezes de emitir, de cobrar e tentar chegar, tu fez alguma coisa, não sei o quê, que as pessoas, eu punia as pessoas, entendeu? Eu fazia tratamentos e tal. Então, assim, eu não tive as fossas, mas eu tive, sofrimentos de relacionamento que as pessoas têm, mas que são reais, que eu vivia na fantasia, né? Eu fui pra fazer tratamento psicológico pra isso aí, foi uma coisa realmente fodida, cara. Mas fossa é realmente é pesado. Mas assim, cara, eu vou te dizer o seguinte, cara, pela experiência, tá, e coisas que eu vejo no grupo lá do Sociedade Primitiva, tá? O pessoal é muito depressivo. Sim. E o pessoal, eles não compreenderam como as coisas funcionam ainda. Só que são caras velhos já. São caras que estão chegando nos 30. Então, assim, eu vejo o cara se menosprezando o dia inteiro naquele grupo lá. Sim. Tá, a gente é um podcast da esgotosfera, ok? Atrai... o pessoal que tá lá são as baratas, tá ligado? Isso aqui é o bueiro, eles são as baratas, ok? Só que é o seguinte, cara, o problema, o que eu vejo problema nesse nosso universo aqui, cara, e os problemas de relacionamento dessa galera aqui. Isso aí pode ser, eu não quero que vocês se ofendam, ouvintes, mas pode ser um tapa na cara de vocês. O problema é o seguinte, eu vejo os caras, os masculinistas e tal, eles estão cobrando coisas das mulheres. Eles querem que as mulheres, adolescentes e tal, da idade deles, violem a natureza delas para poder ficar com eles. Ou seja, os caras, eles querem obter o resultado, pegar uma mina e ter um namoro e tal, respeitar, eles só querem dar o respeito e tal. Só que eles querem as mulheres que estão... eles, por exemplo, eles ficam ofendidíssimos quando as mulheres estão procurando o alfa social, o alfa físico, o alfa financeiro. Só que é o seguinte, cara, o que tu tem pra oferecer? Tu é um fudido, tu é feio, tu tem um shape de grilo, tu parece um aidético, tu parece um pedreiro, tu é um fudido. Como é que tu quer que a mulher tenha alguma coisa por ti? Uma vez eu tava buscando a palavra certa, né? E eu ouvi no teu podcast a palavra certa. Uma vez tu contou um podcast que tu conversou com a tua mãe, e aí tu perguntou pra tua mãe: mãe, por que as mulheres fazem isso? O que elas querem e tal? O que vocês se atraem em um cara? E aí a resposta que a tua mãe te deu foi a resposta que soluciona os problemas de todo mundo. Que ela falou o seguinte: a mulher tem que ter admiração pelo cara. Mas é mesmo. Como é que a mulher... Agora vocês, ouvintes, seus lixos. Como é que as mulheres vão admirar vocês, cara? O que vocês têm pra oferecer, seus merdas? Vocês não têm dinheiro, mas também não buscam grana. Vocês não buscam desenvolvimento pessoal. Vocês só querem antagonizar com as mulheres. Elas são umas fodidas, elas querem os alfa. Mas é claro, é a natureza delas. Quer que elas queiram quem? Mas aí, Ratão, eu concordo com você, mas aí, por exemplo, lá no programa sobre o mercado bucetal, é por isso que eu falo pros caras não ter revolta, porque, tipo assim, tem tudo lógica, igual você falou, tem tudo lógica, eu expliquei lá, tem lógica, a mulher não é porque ela porque é filha da puta, nada, é porque é a lógica,
Não é a questão dos valores, não é isso? Cara, você não se interessa por uma gorda lixo desdentada. Só que você tem que entender que pra mulher média, o cara médio é um gordo lixo desdentado. Só que é o seguinte, cara, aí que tá a questão. Eu vi lá no grupo, um cara mostrou uma foto de um carinha com uma mulher bonitinha, assim, sabe? O cara abraçado, bem vestido e tal. E aí ele escreveu assim, eu comprei esse cara aqui, ele dava cursos de como pegar mulher, de como chegar nas mulheres e tal. Agora ele parou com os cursos e ele tem a própria empresa no ramo de imóveis, sei lá, e agora ele tá com essa mina aqui. E tipo, uma mulher bonita. E eu continuo alfa, desgraçado, eu continuo beta, desgraçado, não sei o quê. E eu olhei a foto do cara, a foto triste, o rosto do cara triste na foto. Aí eu falei assim, cara... e aí, tipo assim, como se fosse uma injustiça do universo. Só que é o seguinte, qualquer um pode ser bonito, qualquer um pode chegar num shape, qualquer um pode chegar no dinheiro. Mas o que tu faz, velho, pra fazer isso? Tu não tem nada pra ofertar pras mulheres, cara. Tu é um magro fudido, tu faz tudo errado na tua vida. Eu tenho um amigo meu, cara, que o cara é feio pra cacete, e ele percebeu andando na rua, ali que ele se mudou, foi agora pra um lugar nobre de Porto Alegre, ele tava andando na rua, na praça, ele viu um monte de mulher gata fazendo exercício e tal. Sim. E aí ele falou assim, cara, eu tô barrigudo nojento, eu tenho que começar a correr e tal pra poder, né, atrair umas mulheres mais bonitas e tal. E eu falei pro cara, tu não tem que correr, velho, porque o teu corpo, o teu organismo é um organismo, tu é um ectomorfo, o teu organismo é de magro. Tu tem que fazer musculação, fazer uma alimentação específica e tal, pra te ganhar uma musculatura. Se tu correr, tu vai ficar parecendo um aidético, seu desgraçado. Mas os caras são burros, velho, tá lá ele correndo. Então assim, quer mais um ano jogado fora. Então é o seguinte, tá ao alcance de todo mundo, de todo cara, tá ao alcance de botar um shape legal, tá ao alcance do cara se vestir legal, tá ao alcance do cara investir o dinheiro, fazer um melhoramento, e o resto é consequência. O problema é que antagonizou de uma forma que as mulheres foram para um lado, estão todas atrás dos alfas, e os betas estão falando mal das mulheres num canto como se fosse como se fosse crianças, entendeu, velho? Então, assim, põe o dedo e eles acham que tem alta coisa pra oferecer pras mulheres e elas não estão enxergando o potencial deles. E, na verdade, cara, vocês não tem nada a oferecer. E isso me revolta, porque eu vejo os caras são uns merdas e estão achando que as mulheres estão de sacanagem com eles. Elas não estão de sacanagem com vocês, cara. O que vocês têm pra oferecer? É isso que eu me revolto nas pessoas aqui da esgotosfera. Os caras não têm nada pra oferecer e acham que estão sendo injustiçados pelo universo. Cara, vai buscar um shape, entra no canal do Caio Botura, baixa o livro dele, entra no canal do Guru Gonoide, lá tem ensinando a fazer a dieta, no outro tem ensinando a fazer um treino. Não vai correr, cara, corrida, é só tu ver quem é os caras que correm, como é que eles ficam, parecendo uns doentes, os melhores que correm parecem uns doentes, e olha os melhores que treinam. O que eles parecem? Eles parecem uns caras saudáveis, uns caras atraentes. Mas o que os filhos da puta vão fazer? Vão caminhar, vão dar bombandinha na... E outra, cara, esse negócio que mulher não gosta de cara forte, é mentira, né? Porque elas não trocam pornografia de gordo no WhatsApp, né, meu? Então, elas falam assim, não, eu prefiro o gordinho, esses caras são muito fortes, são nojentos e tal. Aí tu vai ver os WhatsApp das mulheres, não tem nenhum gordo lixo lá, né, velho? Não tem nenhum gordo barrigudo, não tem nenhum cara... esquelético. Não, isso nunca. Tá entendendo? Então é o seguinte, tem que parar da vitimização. Esse negócio de dizer eu sou beta, eu sou um beta do tipo tal, eu sou um beta do tipo... Cara, tu não é obrigado a ser beta pro resto da vida, cara. Se tu botar um shape, só isso vai te dar uma confiança tão grande. Se tu fizer uma luta, tu não vai mais ter medo de brigar na rua, de apanhar na rua, se tu começar a fazer uma luta. Vai te dar confiança. Se tu botar um shape, vai te dar confiança. Se tu começar a focar nos teus estudos e ver que tu tá com uma meta de ganhar dinheiro, ver que o dinheiro tá aumentando, que tu tinha 0 e agora tu tem 5 mil guardado, tu tinha 5 mil, agora tu tem 12, e o negócio tá crescendo, isso vai te dar confiança, e isso vai te trazer os melhores resultados até com as mulheres, entendeu? Então é isso que eu me indigno. A esgotosfera, cara, ela não tá melhorando algumas pessoas estão se afundando mais.
Porque acharam um alento no lance. Então eu sou beta, então é isso, eu descobri o que eu sou, agora eu tô resignado. Sabe? Dá uma raiva, não, dá um tapa na cara desses caras. Bom, Ratão, agora último e-mail do programa. Finanças pessoais e investimentos. Fala, grande Hernani. Antes de tudo, não é preciso ler isso no podcast, porém sinta-se à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo trabalho que tu faz e ajuda a todas as pessoas que tu alcança com teu podcast. Eu fui uma delas e digo que tu me ajudou bastante de várias maneiras. Muito obrigado. Sou teu ouvinte fiel desde os primeiros programas e notei que ultimamente o podcast está também dando atenção para a área financeira e de investimentos, em especial o último programa sobre o falecido Pobretão. É verdade, isso é verdade mesmo, eu quero focar muito nisso aí. Longe de mim dar uma de bom da boca, porém noto que esta galera que vem conversando com você sobre esse assunto tem visões muito parecidas sobre investimentos e finanças pessoais. Visões a quais eu discordo em partes. Sigo uma filosofia orientada somente em investimentos e que se baseia em pilares diferentes dos que foram apresentados até hoje no podcast, e creio que seja mais benéfico e possível para nós pequenos investidores. Sigo ela há alguns anos já e obtive resultados não milagrosos, mas satisfatórios, e sem toda a dificuldade que parece ser apresentado por essas comunidades, como Mobral, Pobretão e Roger. Estou disposto a compartilhar meus conhecimentos e o que sei com toda a comunidade do podcast, com você, seja por meio de arquivos ou outros e-mails mais detalhados sobre o assunto, se tu se interessar. Desculpe e-mail longo, sei que tu detesta, grande abraços, Luan. Pode mandar aí o material aí que a gente lê. Pô, esse aqui nem tem o que comentar, porque você já comentou sobre isso aqui. Então vamos mais um aqui, ô Ratão, só pra finalizar, pode mais um? Tá, pra finalizar então, vamos lá. Vamos mais um aqui pra finalizar. Vamos ver aqui. Putz, mas esse aqui é muito longo, não dá. Vamos aqui, saideira. Só uma história besta mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrei dessa história quando escutei um ouvinte chamando de Hernani Punheta. Sai fora. Como ocorre normalmente no início de faculdade, para quem é de fora, aluga-se um apartamento ou paga-se algum pensionato. Eu sei, eu fui dono de uma república por muito tempo.
Pois bem, eu morava em um pensionato com várias pessoas. Eu ocupei. Chegou a morar em República, Ratão? Não. Não, né? Não. Eu morava em um pensionato com várias pessoas. Eu ocupei por um tempo um quarto com aquelas divisórias de plástico. Esse quarto tinha uma janela acoplada no alto da parede. Para abri-la era só puxar uma corrente e prender a um pino. A mesa de estudo ficava logo abaixo dessa janela e o reflexo direcionava-se para boa parte da sala de entrada. Bastava olhar para cima e saber quem estava na sala. Paulo e André eram muito amigos. O primeiro tinha 22 e tinha vindo estudar para prestar vestibular de medicina. E o outro, de 15, ainda estava no ensino médio. Eu já tinha percebido que era costume do André chegar sorrateiramente de noite na sala de entrada escura e ficar fitando a porta de Paulo, meio inclinado de forma sarcástica e zombeteira. Isso me deixou curioso para cacete. Mais tarde constatei que a porta do cara tinha um pequeno buraco, quase imperceptível, se não prestássemos atenção. E o mais espantoso é que esse buraco no plástico que cobriu o vidro da porta dava uma visão quase de 360 graus do quarto do sujeito. Dias depois, fiquei sabendo desse detalhe e vi André fazendo essa mesma espiada de sempre. Quando ele voltou pro quarto, fui ver o que é que tanto despertava o risinho dele. Hernani, meu amigo, não é que o cara tava dando aquela descascada santa, deitado na cama com o rosto demonstrando que um esforço monstruoso estava sendo feito, cheio de pelo aquela merda, daquela virilha de gordo, e o pintinho parecia uma minhoca, sendo arrancada de algum buraco na terra. E esse era o mesmo cara que quando alguém perguntou se ele batia uma bronha, ele disse: sai fora, eu nem faço isso, sou dessas coisas não, tentando pagar uma de homem santo. É só isso mesmo, isso aconteceu em 2012 e eu ainda dou risada até hoje. Abraços, Renan. Eu não sei se tem o que você comentar, mas pode fazer um comentário se quiser, Ratão. Eu não tenho nada pra comentar disso aí, cara. Não. Ratão, quero te agradecer muito aí, eu sei que seu tempo é contado. Quero agradecer a sua participação aí e avisar aí os ouvintes que no futuro você prometeu, você tem que cumprir, Ratão, que vai vir um programa aí sobre a guerra, sobre a questão Palestina e Israel aí que você prometeu que vai rolar no futuro. Então eu aí. vou preparar esse programa aí e eu te aviso quando estiver pronto, então. Combinado. Beleza, então. Ratão, quer dar um último recado pros ouvintes aí? Eu espero que o que eu tenha dito pra vocês tenha doído e tenha sido um soco no estômago, velho. Só isso. É isso aí, Ratão, é isso aí, ouvintes, e falou! Falou! Bluebirds over the mountain, seagulls over the sea, bluebirds over the mountain, bring my baby to me. Boy and girl fell in love, reaches was a heaven above, looks into her eyes of blue, she vowed to him that she'd be true. Bluebirds over the mountain, seagulls over the sea, bluebirds over the mountain, bring my baby to me. I miss you, can't you see? You're the young girl for me. Since you're gone all alone, come on baby, come back home. Bluebirds over the mountain, seagulls over the sea.